Peraí. Boa noite, professor. Eu sou a Ana Júlia. O nome do nosso projeto é Escala Certa. A gente desenvolveu um site que faz escalas de trabalho por conta de algumas empresas ainda fazerem esse processo à mão. Então, com esse site, elas podem fazer esse processo de uma forma mais fácil. Na nossa documentação, a gente criou o diagrama de classes, o dicionário de dados e o banco de dados. A partir dessas coisas criadas, a gente desenvolveu então um projeto. Na parte do front-end, nós criamos um index que tem todas as páginas com as funções desse sistema de escala, que é esse HTML, com todos os links. Nós também utilizamos o Bootstrap, que é um framework que facilita a estilização das páginas e também ele se adapta de acordo com o dispositivo que você está usando, né? Então, todos os menus, todas as classes assim diferentes foram utilizadas no Bootstrap. Agora, na classe DAO, tem todos os métodos e eu vou explicar o de consultar. Nós temos o consultar simples, que é feito pelo ID, tanto na classe de escala quanto na classe de funcionário. Ele tem conexão com o banco e ele traz as informações da tabela de funcionário e da escala e leva para o JSP. Nós também temos a escala por lista, que ela faz o mesmo processo de conexão com o banco e pega as informações, só que dessa vez ela armazena tudo em uma lista e leva também para o JSP, onde vai ter a sua forma de exibir. Na consulta, no JSP, na consulta simples, ele só traz as informações e exibe as informações da escala e do funcionário, com todos os dados. Na consulta, no JSP da lista, na verdade, há uma mescla de JSP com HTML, para que as informações do banco sejam implementadas numa tabela, de forma que eles possam ver todos os registros da escala e do funcionário. Olá, professor. Meu nome é Bruna e eu vou explicar sobre a classe funcionário Java, onde nós armazenamos todas as variáveis e os métodos getters e setters para ser chamado nas outras classes, porque todas as variáveis são private. Aqui na classe funcionário DAO é onde são feitas todos os métodos que têm acesso ao banco. No primeiro método cadastrar, ele vai pegar os dados que o usuário fornecer e vai inserir lá no banco de dados. Aqui no HTML, ele vai mostrar para os usuários campos para ele preencher, e com os campos preenchidos ele vai pegar e vai mandar para o JSP para fazer todas as alterações, vai pegar os dados, fazer a instância do objeto para conseguir chamar a variável para ser aplicada o método que foi feito no classe funcionário.
método deletar, ele faz também o SQL de acesso ao banco, vai ser pela requisição do ID. Assim que ele pegar o ID, ele vai conseguir excluir diretamente no banco. Essa é a parte de HTML que vai aparecer para o usuário pedindo o ID para ele digitar. E assim que ele colocar o ID, ele vai ser excluído na mesma hora. Essa vem ser a entrada de dados, ele está pedindo a requisição do ID, a instância e atribuição de valor, onde está sendo instanciado o objeto para chamar a classe que vai fazer a exclusão do registro. Temos o método alterar, que ele vai pedir o ID para o usuário, e assim que o ID for pego, ele vai conseguir fazer alteração no banco também. Essa é a parte de HTML que aparece para o usuário. Assim que ele digitar o ID, clicar no consultar, ele vai ser mandado para o JSP, onde vai fazer a alteração, que ele está pedindo o ID, fazendo a requisição, faz a mesma coisa, instanciando o objeto, para chamar o método da classe funcionário DAO para fazer a exclusão. Aqui ele consegue acrescentar os dados na própria página. Assim que ele acrescentar, já é feito todo o processo. Assim que o processo de inserir os dados for concluído, ele vai vir pelo processo de update, onde vai fazer a alteração dos dados e caso corra tudo bem, vai aparecer registro alterado com sucesso. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu vou continuar explicando um pouco do código. A primeira é nessa classe de conexão ao banco de dados. É uma classe que nós fizemos apenas para ser colocado o driver e para conectar ao banco de dados, onde no código você pode ver onde é conectado o driver, colocando o nome do banco de dados, o usuário e a senha. E seguindo na classe Scala, onde estão todas as variáveis da classe Scala e os métodos getters e setters para serem utilizados em outras classes. E agora na classe ScalaDAO, onde estão todos os métodos da classe de Scala, começando pelo cadastrar, onde nós vamos colocar uma classe para ser escalada uma nova escala ao banco de dados, onde ele recebe todos os dados da escala para serem colocados ao banco de dados. E o próximo método, o método de excluir ou deletar escala, onde ele será pego apenas o ID de escala e será excluído no banco de dados. O próximo método é consultar escala por ID, onde o usuário coloca apenas a classe, o resultado de ID, para ele consultar todos os dados da classe escala. E seguindo o próximo método, alterar escala, onde ele pega os dados para serem alterados, onde primeiro ele recebe o ID escala, e o usuário depois ele coloca todos os dados a que querem ser alterados. E seguindo, temos o método constar lista, onde ele mostra toda a lista de dados já colocados da classe escala lá no banco de dados. E, bom, agora na classe cadastrar escala no JSP, primeiro nós colocamos todas as variáveis de escala,
Em seguida, a instância do objeto para atribuir o valor do objeto. E depois será onde será colocado os dados lá no banco de dados de escala. E seguindo, temos a classe update escala, onde ele serve para o usuário alterar os dados de escala, onde ele também recebe os dados, a instância, e depois ele registra a alteração dentro de escala lá no banco de dados. E agora, o constar escala, ele serve apenas para o usuário colocar o ID e que ele mostra todos os dados cadastrados para serem alterados lá na classe escala. E seguindo também, a classe excluir escala, é onde o usuário vai colocar apenas o ID, então nós temos também a instância do objeto, e ele será registrado, excluído apenas com a variável ID. Bom, essa é a nossa interface da escala certa, o menu principal. Para eu criar uma escala, primeiro eu preciso ter um funcionário para conseguir atribuir nessa escala. Eu vou fazer o cadastro do funcionário. O funcionário vai ser Ana. O ID do funcionário vai ser 2. E a carga horária vai ser 20. Cadastro realizado. Vou fazer o relatório do funcionário para ver se correu tudo certo. Ana, ID 2, carga horária 20, certinho. Agora eu consigo criar a escala. Vou digitar o nome da escala, vou fazer o mês de janeiro. O ID da escala vai ser 2. O dia vai ser dia 12, segunda-feira. E aqui vai ser Ana. O ID da Ana é 2. A carga horária eu vou colocar mais 20. Foi realizado com sucesso, vou fazer o relatório da escala. Ana, 2 e 20. Certinho. Vou fazer o relatório do funcionário, só para checar. Ana, 2, 20. Agora eu vou fazer a alteração no funcionário. Vou colocar a identificação. Em vez de 20, eu vou colocar 40. Salvar, foi alterado com sucesso. Foi alterado 40 e eu vou alterar a escala também. Escala 2, que é a Ana, em vez da carga horária 20, eu vou colocar 60. E o dia eu vou colocar dia 17. Salvei, alterado. Dia 17, 60, Ana, certinho. Agora eu vou fazer a exclusão. Na verdade, eu vou fazer a consulta individual. Consulta da Ana, primeiro. Ana, 2, 40. E a consulta da escala individual. Todos os dados. A exclusão do funcionário agora. Eu preciso fazer agora a exclusão da escala. Escala excluída. Não existe mais. Vamos ver o relatório. Não tem mais a escala 2 da Ana. Agora eu vou fazer a exclusão do funcionário. Excluído com sucesso. Relatório funcionário. Ana não está mais aqui. Temos outra Ana, mas é outra Ana. E foi isso. Esse foi o nosso projeto. E eu queria explicar um pouquinho sobre como foi feita a divisão das tarefas. Cada um ficou responsável por uma parte. A Ana ficou responsável pela documentação, pelo front-end. Eu fiquei responsável pelos funcionários, seus métodos, e o Rodrigo pela escala, seus métodos
e tudo o que envolvia. No final, todos ajudaram um ao outro, foi um projeto bem colaborativo, teve muita interação e muito obrigada. Ótima noite.